Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Então existem alguns requisitos que nós precisamos cumprir. Se nós cremos, acreditamos que é Deus quem fala conosco através da palavra. Ela fechada é um livro como outro qualquer. Como outro qualquer. Porém aberto é a boca de Deus falando conosco. Diz assim no livro de Malaquias. Onde é isso, pastor? Existe esse trem aí? Sim. Uma página atrás do livro de Mateus. Uma página para trás do livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Está escrito. Você que está me assistindo, que crê em Deus, diz assim. Capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Deus diz, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Então quem ouviu essa palavra? Foi nós que inventamos o dízimo, nós os pastores? A igreja Ministério Luz do Mundo que criou o dízimo? É Deus falando sobre o dízimo. O que é dízimo, pastor? É a 10ª parte que volta para Deus. Tu não paga o dízimo, você devolve. Volta para Deus a 10ª parte, para que haja cumprimento das obrigações com a casa de Deus. Porque a casa de Deus que não paga, a casa de Deus que sonega, a casa de Deus que não cumpre com os compromissos, aluguéis, televisão, passa a envergonhar o nome dele. Então Deus diz, traga os dízimos à minha casa, para que vocês saiam da maldição que vocês se encontram. A Bíblia está falando, não é o pastor? É que muitos não lêem a Bíblia, eles não conhecem, e aí a primeira coisa é descer a ripa no pastor, que o pastor é ladrão, que o pastor pede dízimo. Não, quem está falando sobre dízimo é a palavra de Deus. Como eu tenho que ser dizimista, tudo que passa na minha mão, eu trago dízimo, eu devolvo dízimo. Então é uma área em que não adianta o pastor orar, profetizar um milagre na sua finança, não. Você só será abençoado quando você trouxer no altar. Eu vou entregar lá na minha casa para o pastor, não vale, Deus não aceita, é no altar. E aqui é consagrado. E aí Deus diz assim, criatura, homem e mulher, que eu criei, depois que você trouxer a minha parte no altar, me experimente, teste o meu poder, veja se eu tenho, se eu não tenho poder para te abençoar. Raciocina comigo agora, com lógica, aqui na televisão, no vídeo, internet. Deus vai ficar empenhado com a pessoa por causa de 50 reais, 100 reais, 500 reais. O diabo vai acusar Deus, olha, a pessoa trouxe o dízimo e o Senhor não pôde abençoar ela. Sendo que a Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata. Só que quando mexe no bolso do ser humano, aí complica. Mas se o ser humano diz, e aí fora falam muito, eu creio em Deus, mas por que então não obedece? Não tem as leis de trânsito? Essa avenida aqui só sobe. Se alguém descer, vai dar besteira, vai dar trem aí fora. É as leis do trânsito, e nós temos que acatar, obedecer, porque senão é multa, apreensão do carro e até apreensão da própria pessoa. Mas as leis de Deus nós rejeitamos em ouvir, em acatar, em obedecer. Porém Deus dá livre arbítrio, você obedece se você quer, você segue se você quer. Porém existem as consequências. Quem está entendendo? Por isso esse é o momento mais importante, porque você faz isso por causa da sua fé e obediência à palavra de Deus, não do pastor. Só que Deus diz assim, quando trouxer os dízimos à minha casa, traga com alegria no teu coração. Tem pessoas, vou ter que levar o dízimo. Não traga, que Deus não aceita. Deus não quer nada forçado. Você precisa e necessita trazer de coração, com alegria, porque é Deus quem tem te dado tudo. Pastor, mas é eu que trabalho. E se você não tiver saúde perfeita?
Se você estivesse lá nesse momento agora, ali na policlínica, e aí? Tu trocaria tudo para que Deus te curasse e você tivesse saúde? Quem te dá tudo é Deus, tudo é dele. Nós só temos emprestado para usufruir sobre a face da terra. Amém? Amém? Eu preciso pregar e explicar para que você entenda de quem é o dízimo, quem pede e o que significa. Então há muitas pessoas que não dão dízimo e a vida financeira está amaldiçoada. A pessoa trabalha, ela tem dom, ela tem tudo para arrebentar, porém a vida dela não sai do lugar. Por quê? Porque ela não é dizimista. E Deus diz o quê? Você continua então não trazendo dízimo e continua me roubando. É a Bíblia que fala, não é o pastor. Amém?